eu quero começar com esse trecho de Mateus, né, capítulo 26, que é o trecho que Jesus, é algo que Jesus fala para os seus discípulos no momento da ceia. Lembra que ele toma a ceia antecipando a sua morte, e ele diz isso aqui, tá? Eu digo que desta hora em diante não beberei mais do fruto da videira, do fruto da vide, que é o fruto que nós acabamos de tomar aqui. Eles, desta hora em diante, desse momento, eu não tomo mais do fruto da vide, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Naquele momento da ceia, naquele momento, pouco antes de entregar a sua vida na cruz, Jesus, ele faz uma promessa: eu vou voltar, eu vou estabelecer esse reino, e nós vamos fazer uma grande ceia, todos juntos. Então, desse momento em diante, até aquele dia, eu não provo mais o fruto da vide. Gente, suco de uva é uma delícia, não é? Fala a verdade, é uma maravilha. Fica imaginando Jesus todo esse tempo sem provar o fruto da vide, esperando até aquele dia, na grande ceia que ele fará, né, conosco. O que Jesus está se referindo? Ele está se referindo a esse período que está marcado aí na nossa linha de tempo, né, chamado de milênio. O que é um milênio? Milênio é o momento que Jesus ele volta aqui para esse mundo, e ele vai estabelecer o reino de paz, reino de justiça, reino eterno. Então, ele está se referindo a esse período, quando ele volta para esse mundo e ele estabelece o seu reino, tá? E existem muitas profecias, e nós estamos estudando um pouco as profecias que falam desse momento do reino milenar. E eu vou tentar fazer uma breve revisão aqui, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio de reunir aqui. Somos muito gratos a Deus porque temos uma esperança da eternidade, por causa do sacrifício que Jesus fez, representado aqui hoje à noite por esses elementos, o pão e o suco. Este sacrifício, ó Deus, que uma vez por todas foi feito por nós, esse sacrifício que garante a vida eterna a todo aquele que crê, nós somos muito gratos por participarmos desse grupo de pessoas que esperam a vinda do Senhor, esperam o Senhor estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Pai, eu quero neste momento pedir a Tua bênção sobre nosso tempo juntos. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra as nossas mentes, corações, que Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade aqui entre nós, para que a gente entenda a Tua palavra, Deus, para que nós confiemos na Tua palavra, que nós descansemos na Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado através das nossas vidas. Quero agradecer por cada pessoa presente aqui, que a bênção do Senhor recaia sobre cada lar representado. Quero também agradecer ao Senhor aqueles que estão participando deste culto de forma online, que o Senhor também derrama a Tua bênção nestes lares, ó Deus, e que haja compreensão da Tua palavra. Se há alguém entre nós, tanto aqui presente como à distância, que ainda não tem uma certeza, Deus, de salvação, que não tem uma certeza que vai participar desse reino eterno, que hoje à noite o Teu Espírito Santo toque nesta vida, que Teu Espírito Santo mova este coração, para que essa pessoa coloque a sua fé, sua confiança e a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Derrama a Tua bênção sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Estudo escatológico é muito mais do que uma pregação, é mais parecido com uma aula. Então, eu conto com a cooperação de vocês. Não dá para tratar de um assunto desse como uma mensagem.
tem que ser realmente como uma aula, tá? A questão é, Jesus vai voltar para esse mundo assim como Ele prometeu. Isso é certo, isso é garantido, não tem como não crermos nisso. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Agora, a vinda do Senhor é algo que já está planejado há muito tempo atrás. E a semana passada nós voltamos, no tempo, 26 para 27 séculos, para poder ver um momento na história aonde Deus faz uma revelação para o seu povo. E eu trouxe para você, Deus faz uma revelação tão extensa e tão profunda, tá? O homem sonha com uma estátua gigantesca que tem cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés com uma mistura de ferro e barro, uma liga de ferro e barro. E nós vimos na semana passada que esse homem, ele fica intrigado com essa mensagem. Ele quer saber o que significa isso. E ninguém podia dizer para ele. Ele convocou todos os seus sábios, os seus magos, os seus encantadores, e disse: olha, eu quero saber o que foi que eu sonhei e o que significa. E ninguém podia. Mas havia lá alguém que podia. O nome dele, Daniel, servo do Senhor. Agora, eu quero que você entenda. Daniel diz, abre lá já em Daniel capítulo 2, para você poder acompanhar. Daniel capítulo 2. Eu não vou reler tudo que eu li, eu não vou falar tudo que eu falei, mas eu vou tentar, tá, fazer um resumo para você, principalmente para você que não estava aqui, tá? Daniel capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, segundo ano do reinado, e eu falei, Nabucodonosor começou a reinar, no ano 605 antes de Cristo, tá? E no segundo ano do seu reinado, diz aqui, ele teve um sonho, e ele se perturbou. O sonho era esse, tá? Agora, o que acontece? Nabucodonosor, quando ele se torna o imperador, e é importante a gente voltar um pouco na história e entender algo. Naquela época, as nações, as potências, elas brigavam entre si para poder ter o domínio. Um pouco antes do Império Babilônico, o Império Assírio, ele estava no controle. Então, os impérios, eles iam se fortalecendo, eles iam atacando as outras nações, fazendo as outras nações cativas, escravas, e eles iam crescendo, abrindo seus territórios, tá? E o Império Babilônico, ele avança sobre o Império Assírio, e a Babilônia se torna a potência mundial. E a Babilônia, ela está no controle de todo o mundo conhecido daquela época. E o que Nabucodonosor faz? Ele invade Jerusalém. E como eu falei a semana passada, ele faz 3 investidas em Jerusalém. Em uma delas, ele destrói a cidade de Jerusalém. Ele destrói completamente, ele incendeia a cidade de Jerusalém. Ele destrói o templo de Salomão. Ele leva embora os utensílios de ouro que eram usados no templo para adoração ao Senhor, para ministração a Deus. Ele saqueia, ele leva tudo embora. E ele começa a levar a população. E nessa primeira investida, no ano 605, ele leva Daniel, um jovem. Tá? E há 2 anos Daniel está ali escravo do Império Babilônico.
E esse homem tem um sonho. E aí Daniel ora a Deus, como eu falei a semana passada, ele pede para Deus: Deus, me revela o que significa. E Deus revela. E Daniel, então, ele vai mostrar, não somente para Nabucodonosor, mas para toda a posteridade, inclusive para nós que vivemos há quase 27 séculos depois. Aqui nós estamos terminando o 7º século antes de Cristo. Vai se iniciar, né, o 6º século antes de Cristo. Mas a revelação de Deus deixa para toda o resto da posteridade toda, né, o que vai acontecer. E ele diz então que cada parte dessa estátua representa um reino, tá, que vai dominar o mundo, incluindo Jerusalém. Jerusalém está no centro desse conflito. Fica bem no centro. Você tem, para o lado de cá, você tem a parte persa, a parte babilônica, a parte assíria. Para o lado de cá você tem toda a parte ocidental, Roma. Jerusalém está no centro. Jerusalém é a cidade de Deus. É a menina dos olhos de Deus. O povo judeu é o povo que Deus escolheu para ser o seu representante na terra. Eles estão no meio de todo esse conflito. E o que acontece? Eles se tornam escravos. Mais uma vez. Já viu? Passado por 400 anos de escravidão no Egito. Tá? Agora eles se tornam escravos do Império Babilônico. E a revelação diz: cada uma dessas partes, a cabeça de ouro, Daniel diz, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Deus diz, os braços e o peito de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre representa o Império Grego. As pernas, o Império Romano. Os pés, o império que iria surgir ainda. E o que a gente percebe pela história e também pela narrativa bíblica, tá, que os impérios vão derrotando uns aos outros. Então, Nabucodonosor está lá com o seu império, ele passa o seu império para os seus filhos, até chegar em Belsazar, né? E aí vem o Império Persa, ele vem crescendo. Então lembra, só visualiza aqui, pensa num mapa, né? Você tem a Pérsia aqui embaixo, a região onde é o Irã, tá? Um pouco mais para cima você tem a Babilônia, a terra dos caldeus, tá? Então, os persas, eles vêm crescendo, e eles vêm fazendo aliança com a Média, e eles acabam dominando todo esse território, tá? E aí Ciro derrota Belsazar, ele mata Belsazar, e o Império Medo-Persa toma conta de todo mundo. Semana passada eu mostrei um mapa com a extensão dos impérios. Se você não viu e tiver interesse, vai lá no nosso canal, dá uma olhadinha, tá? Então, em 539, Ciro, ele destrói, ele derrota o Império Babilônico, e ele assume o controle, tá? E o Império Medo-Persa vai até 330, quando o grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, tá, do Império Grego, ele domina o mundo todo. Tá? E o Império Grego ele vai seguir até por volta de 168, quando o Império Romano acaba dominando o mundo inteiro. Foi a maior extensão de reino, foi a extensão do Império Romano. E nós vimos semana passada que, representando as duas pernas, a gente viu que o Império Romano, ele se divide em parte ocidental e oriental. E essa divisão enfraquece o Império Romano, e o Império Romano não é destruído por ninguém. O Império Romano simplesmente ele para de existir. As nações vão crescendo, vão ganhando autonomia, vão ganhando independência, e deixa de existir, tá, um império totalitário.
e as nações acabam se tornando independentes. Então, o Império Romano, ele não é derrotado. E nessa estátua, Deus revela para Daniel que os pés, eles vão representar uma união de reis, tá, que vão se coligar para dominar o mundo de novo. Tá? E nós olhamos o capítulo 7, também pouco por cima, tá? Que tem ligação com o capítulo 2 de Daniel. No capítulo 7, Daniel tem um sonho com 4 animais, e cada animal desse também representava uma parte dessa estátua. Tá? E o último animal era um animal estranho, tinha 10 chifres, que representam os 10 dedos dessa estátua, tá? Que representam essa coligação de reinos para dominar o mundo. Tá? E Deus está mostrando o que vai acontecer futuramente. Tá? Veja só, nós temos uma outra revelação aqui. Tá? Ele vai dizer, eu acho que está o 23, 20, ele vai dizer o seguinte: olha, o quarto animal, veja só, será um quarto reino na terra. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantará daquele mesmo reino. Qual mesmo reino? O reino que parou de existir, o império que parou de existir. Essa coligação vai vir daquele grupo ali, tá? E diz que depois dele se levantará um outro, veja, 10 chifres corresponde a 10 reis, e na história um desses chifres, ele se sobressai, ele quebra os outros 3, e ele começa a crescer, e ele diz aqui, tá? Se levantará um outro chifre, que será diferente dos primeiros, abaterá a 3, e aí ele vai dizer, esse chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo. Então, toda esta profecia está dizendo respeito a Jerusalém, está dizendo respeito ao povo de Deus. O que Deus está mostrando para Daniel é que o jugo de Israel, debaixo de outras nações, vai ter um fim. Nós não temos uma data, mas ele vai ter um fim. E é isso que ele vai mostrar para a gente no próximo versículo que eu quero ler com vocês. Ele diz: mas nos dias desses reis, diz aí, Deus vai suscitar um reino que jamais será destruído. Lembra que nós acabamos de cantar sobre o reino de Deus, sobre a vinda do Senhor? Então, o que Deus está mostrando? O que essa profecia está mostrando? Tá? A escravidão, o jugo da nação de Israel, da cidade de Jerusalém, vai ter um fim. Ele está dizendo, nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. No dia desses reis, quando esses reis se levantarem, Deus vai suscitar um reino que jamais vai ser destruído. E o versículo 34, ele vai dizer para nós, cadê? Mudou aí? Mudou, ali não mudou, muda aí para a gente, isso. Diz o seguinte, quando ele estava olhando, o sonho é esse, ele vê uma estátua gigantesca, tá? Mas, num determinado momento, enquanto ele está contemplando aquela estátua, uma pedra é cortada, sem auxílio de ninguém, ela sai de uma rocha, e esta pedra, ela se dirige até essa estátua, e ela atinge a estátua nos pés, ou seja, no reino daquele tempo. Então percebe que o Império Babilônico foi
dominado pelo Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi dominado pelo Império Grego. O Império Grego foi dominado pelo Império Romano. O Império Romano não foi dominado por ninguém. E esse império ele vai se unificar, esse império vai se juntar novamente, esse império vai tomar o governo do mundo, e nos dias destes reis, diz aí que Deus ele vai cortar uma pedra, e essa pedra vai atingir a imagem e vai esmiuçar esta imagem. Dá uma olhada o que vai acontecer com esta imagem, com essa monstruosidade. Ela acaba, ela deixa de existir. E os versículos 44 e 45, eles deixam claro para a gente, tá? Deus nos deixa saber o que vai acontecer futuramente. Veja, um reino que não passará, um reino que jamais passará, tá? Ele vai destruir essa estátua, ele vai derrubar a estátua. Agora, o versículo 35, ele vai dizer algo muito interessante. A pedra, né? Passa para o versículo 35 aí, aqui já passou, né? É lá que está, tudo bem. A pedra que feriu a estátua, ela se tornou grande, uma montanha, e ela encheu toda a terra. Quem é esta pedra? Tá? Paulo vai dizer para a gente que Deus põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quem é esta pedra que destrói os impérios do mundo? Quem é essa pedra que enche todo o mundo e que vai ter um reino que jamais vai passar? É Jesus Cristo. Ele é a pedra. Pedro, ele falando com os seus ouvintes, ele diz: esse Jesus. Pedro está pregando para os judeus que rejeitaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? E Paulo diz que a pedra é de tropeço. Por que a pedra é de tropeço? Porque aquele que não crê vai cair. Aquele que não crê vai se prostrar, mas aquele que crê, tá? Aquele que crê não será confundido. E Pedro está pregando para os judeus, só tem judeus na sua audiência, e ele diz o seguinte: esse Jesus que vocês crucificaram, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, mas ele se tornou a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? É a pedra principal. E é interessante a gente entender essa terminologia, porque naquela época eles faziam grandes construções, grandes muralhas, mas nessas muralhas tinha uma pedra que era colocada e ela segurava tudo. E se tirasse aquela pedra, tudo desmoronava. E Pedro diz para os judeus: olha, esse Jesus que vocês rejeitaram, ele é a pedra, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, a pedra que sustenta. Quem crer jamais será confundido. Então percebe que 600 anos antes de Cristo, Deus faz uma revelação, mostrando que um dia ele vem e ele vai assumir o reino deste mundo, e ele vai instaurar um reino que é eterno. Nós já estudamos, né, Daniel capítulo 9, tá? Talvez eu volte um pouquinho hoje para Daniel capítulo 9, mas o que nós temos aqui,
é um momento glorioso da vida de Jesus. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. E João, escrevendo o Apocalipse, ele faz uma revelação incrível para nós. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Nós estamos lá no final da história, né? E João diz o seguinte aqui. Se você tem sua Bíblia, abre aí para acompanhar a leitura. Não vou projetar o texto. Ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido num manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela pedra, um dia volta, aquela pedra põe fim aos impérios humanos sobre o povo de Deus, sobre a sua cidade santa, e ele vem para reinar, ele vem para governar. E Mateus capítulo 24, os versículos 29 e 30 diz o seguinte: e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Pessoal do louvor, nós vamos cantar esse hino. Peguei todo mundo, né? Nós vamos cantar esse hino para encerrar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eu espero que eu tenha conseguido ser um pouquinho mais claro hoje, né? E que deu para complementar. Eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos cantar. Já. Sem demora. Peguei todo mundo de surpresa, né? Estava todo mundo esperando que eu fosse até às 9 horas da noite, né? Vocês vão sentar de novo, não se preocupa não. É que, gente, pensa nisso, tá? Pensa nisso. Apocalipse diz que Jesus, ele está voltando. Não sei se você percebeu, montado num cavalo branco. Mas ele não está sozinho. O que diz lá no texto? Alguém prestou atenção? Ele vem acompanhado de quem? Do seu exército. Quem é o seu exército? Nós. Nós vamos estar lá. Nós estamos voltando com ele. Lembra que nós vamos passar, né, uma temporada no céu. Como eu disse, ninguém vai morar no céu, tá? Não pense que você vai morar no céu, tá? Nós vamos passar uma temporada no céu, um período no céu. A igreja vai ser arrebatada, nós vamos ficar com o Senhor lá, mas nesse dia que a pedra vem para ferir os reinos e para estabelecer o reino eterno, nós estamos indo com ele. E nós vamos batalhar com ele na grande batalha do Armagedon. E nós vamos destruir o inimigo. E vamos
reinar com Ele por 1000 anos. Você crê nisso? Você vai estar lá? Você vai reinar? Eu tenho dito para o Senhor uma coisa, tá? Pode colocar vocês em qualquer lugar. Eu quero ser governador de Fernando de Noronha, tá? Só me dá aquele cantinho, eu não preciso de muita coisa, eu me contento com aquele pedacinho, mas eu quero passar 1000 anos em Fernando de Noronha, né, governando, porque nós vamos reinar com Ele, gente. E os povos da terra vão lamentar e chorar quando virem o Senhor vindo sobre as nuvens, com poder e glória. Eu estou dando tempo para vocês. Como é que canta mesmo? Os povos vão lamentar e chorar por terem rejeitado o Messias. Mas nós que cremos, aquela pedra não é de tropeço para nós. É a pedra de confiança, é a pedra de segurança, é a pedra principal, é a pedra de esquina em que nós nos apoiamos. Então, vamos cantar esse hino. Vocês pensaram que eu ia soltar vocês às 7h15 da noite, né? Estava muito enganado. Volta. Na verdade, eu quis fazer, né, um resumo de tudo que a gente viu até aqui, concluindo com essa questão tão importante de Jesus retornar para esse mundo, todo homem ver, todo homem poder perceber e nós, né, reinarmos com Ele. Agora, nós estudamos aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Um pouquinho para frente, né, Daniel, no capítulo 9,
ele vai então dar mais algumas informações. O que acontece? Existem 3 sonhos aqui em Daniel. Tá? Capítulo 2, Daniel sonha, Nabucodonosor sonha com essa estátua. E Daniel revela para ele o que significa. Então, os reinos desse mundo que serão destruídos pelo reino de Deus. Tá? No capítulo 7, Daniel tem um sonho, tá, com 4 animais, e esses animais eles representam da mesma forma, tá, esses reinos. No capítulo 8, Daniel tem um outro sonho, e nesse sonho ele vê apenas 2 desses reinos, tá? E depois no capítulo 9, então Deus vai realmente mostrar para ele algo, e eu quero que você vá lá comigo agora no capítulo 9 de Daniel, e nós vamos ler a partir do versículo 24. Nós já lemos isso, mas é importante ler de novo. Daniel capítulo 9, versículo 24. Lembra, a pedra vai vir, a gente não sabe quando, tá? E aí Daniel, ele está intrigado, e ele quer saber o que tudo isso significa, como tudo isso se encaixa, quando essas coisas vão acontecer. E olha só o que diz a partir do versículo 24. O anjo Gabriel diz para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade. Percebe que a profecia diz respeito a Jerusalém e diz respeito aos judeus. 70 semanas, tá? E aí, o que vai acontecer no final dessas 70 semanas? Ele diz: vai cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, Deus está mostrando para Daniel: olha, 70 semanas vão acontecer até que a pedra venha, até que do céu a gente veja o Filho do Homem, as pessoas vejam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder, com glória. 70 semanas estão determinadas. A partir do versículo 25, ele vai explicar, veja só: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aí então nós temos uma profecia. 70 semanas vão levar para que acabe, cesse o pecado, a transgressão, se instaure o reino eterno. Lembra que eu falei do milênio? Tá? 70 semanas. Agora, a gente precisa poder entender isso, tá? O que significa? Como são essas 70 semanas? Tá? E no versículo 25 ele diz: sabe e entende desde a ordem para restaurar e reedificar a cidade, que vão ser contadas essas 70 semanas. Então, o que acontece? Muda para mim aí, para eu poder enxergar também. Aí, existem 3 decretos que foram feitos
sobre Israel e sobre a nação. Tá? Lembra, Israel está em cativeiro. Tá? E Ciro, o persa, que em 539 ele ataca o Império Babilônico, ele mata Belsazar, ele assume o reino. Tá? Em Esdras capítulo 1, vai para lá, nós vamos ter que ler esses versículos, tá? Para a gente poder entender. Ele faz um decreto, tá? Esdras capítulo 1, de 1 a 3, veja só. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus dos que habitam em Jerusalém. Então, Ciro, ele faz um decreto. O povo está em cativeiro, tá? Mas ele permite o povo voltar. Tá? Quem volta, quem lidera essa caravana é Zorobabel. E Zorobabel tem a incumbência de voltar para Jerusalém. Eles estão na região da Babilônia como escravos, e ele recebe uma permissão de voltar para Jerusalém e reedificar o templo. Com Zorobabel vão 49.897 pessoas. Isso está registrado em Esdras capítulo 2, depois você vai lá. Tá? Mas 49.897 pessoas regressam com Zorobabel. Tá bom? Depois nós temos um outro decreto, um segundo decreto, que é o decreto do rei Artaxerxes, em 458. Isso está registrado no livro de Esdras, capítulo 7. Tá? E aí dá uma olhada em Esdras, capítulo 7, os versículos 11 a 13. Diz o seguinte: essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E Esdras então, ele retorna para Jerusalém, ele leva 1.754 homens, tá? Sacerdotes com ele. E um terceiro decreto, nós temos agora, também dado pelo rei Artaxerxes, no ano 444 a.C., está registrado no livro de Neemias. Neemias capítulo 2, diz o seguinte: disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Tá? Versículo 7 e 8 ainda diz o seguinte: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar, entrar em Jerusalém, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei,
para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor era comigo. E Neemias, conforme o capítulo 7 nós vamos ver, ele também leva 49.942 pessoas com ele para trabalhar, para reedificar. Agora, a profecia diz 70 semanas a partir do decreto. Temos 3. E agora? Qual decreto? Então, eu quero descartar aqui, né, o decreto de Ciro. Por quê? Porque o decreto de Ciro não era para reconstruir a cidade. Zorobabel não foi com a intenção de reconstruir a cidade. Ele foi com a intenção de reconstruir o templo. Eu também descarto o decreto que Artaxerxes deu para Esdras, porque o decreto que Artaxerxes dá para Esdras não foi para Esdras reconstruir o templo, foi para Esdras voltar, para reconstruir a cidade, foi para Esdras voltar e governar e também liderar a parte religiosa. Esdras, ele tinha poderes, por exemplo, para angariar recursos financeiros para reconstrução do templo, tá? Ele tinha poderes judiciais, governamentais e poderes religiosos, tá? Agora, se você olhar o decreto que Artaxerxes dá para Neemias, foi para reedificar a cidade. E percebe uma coisa, quando Neemias capítulo 2, você começa a ler Neemias capítulo 1, melhor, quando você começa a ler Neemias capítulo 1, lembra que alguém vem de Jerusalém e Neemias pergunta: como é que está o meu povo lá em Jerusalém? E o que ele ouve? Tremenda miséria. Cidade está destruída, os muros estão danificados, as portas estão quebradas. Então, a ida de Zorobabel não foi para reconstruir a cidade, porque a cidade continuava destruída. A ida de Esdras para lá também não foi para reconstruir a cidade, porque a cidade continuava destruída. Mas a ida de Neemias foi para reconstruir a cidade. Então, 70 semanas, a partir de quando? 70 semanas a partir do decreto que Artaxerxes dá para Neemias. Então, a gente já especificou isso. Agora vamos passar para frente, vamos mudar um pouquinho e nós vamos pensar um pouquinho no ungido. Tá? O que ele diz? Ele diz que depois das 69 semanas, o ungido seria morto. Agora, lendo Lucas capítulo 3, versículo 23, nós vamos ler que Jesus começou o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Ok? Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério. Tá, vamos seguir aqui com a nossa linha de pensamento. Tá? Pelos relatos bíblicos que nós temos, Jesus participou de 3 comemorações de Páscoa. Deixa eu mudar aí. Jesus participou de 3 comemorações de Páscoa. A primeira Páscoa judaica que Jesus participou foi aquela nas bodas de Caná. A segunda aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães. E lembra, Páscoa era comemorada uma vez por ano. Tá? Então, Jesus participa de uma Páscoa, de uma festa de Páscoa nas bodas de Caná. Jesus participa de uma festa de Páscoa na multiplicação de pães. E depois Jesus participa
da última Páscoa dele com seus discípulos, registrado em João, registrado em Mateus. Então, Jesus participa de 3 Páscoas. Então, dessa forma a gente conclui o quê? Conclui que Jesus morreu aproximadamente no ano 33. Tá? Mudou aí? Mudou. Tá. Vamos pensar um pouquinho na morte de Jesus, tá bom? A Páscoa, gente, a Páscoa judaica, ela é comemorada no dia 14 de Nissan, mês judaico. 14 de Nissan é comemorada a Páscoa. De acordo com algumas informações, umas fontes que eu busquei, que eu pesquisei, no ano judaico de 3.790, lembra que os judeus não seguem o nosso calendário, tá? No ano judaico de 3.790 a 3.795, em 5 anos, tá? A Páscoa judaica, 14 de Nissan, só ocorreu numa sexta-feira, no ano 3.793. E o ano 3.793 judaico, ele combina com o nosso 33. Tá? Agora, se você pegar João capítulo 12, vai lá para João capítulo 12, nós temos algumas informações. Veja, tudo isso aí a gente tá somando, tá bom? Agora eu não consigo enxergar o que está lá. João 12, ok. Nós temos uma informação aí. Jesus chega em Betânia. Quem morava em Betânia? Quem morava em Betânia, gente? Vamos lá, acorda. Quem? Lázaro. Só Lázaro morava em Betânia? Marta e Maria, tá? João 12:1 diz que Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, 6 dias antes da Páscoa. Estão acompanhando comigo o raciocínio? A Páscoa acontece dia 14 de Nissan. Se Jesus chegou 6 dias antes, nós estamos no dia 8 de Nissan, tá? Que é um sábado. Tá? Capítulo 12 de João, versículo 12, diz que no dia seguinte, ou seja, dia 9 de Nissan, um domingo, Jesus entra pelos muros, pelos portões de Jerusalém, e ele é aclamado, né? A entrada triunfal, tá? 6 dias depois da chegada dele na casa de Marta, Maria e Lázaro, ou seja, na sexta-feira, 14 de Nissan, Jesus é crucificado. Tá? Então, a gente determina ou define, né, que do decreto de Artaxerxes, permitindo que Neemias volte para a reconstrução do templo, até a morte do ungido, então de 444 até 33 depois de Cristo, tá? O texto diz que no ano 20º de Artaxerxes, o Neemias recebe essa ordem, esse decreto, tá? E aí nós temos aí algumas questões. Está ficando muito complicado para mim, porque eu não tô conseguindo acompanhar a projeção. Aqui, o Lolo precisa me fazer um óculos milharmente focal, porque
Deixa eu ver. Já passei isso. Vai. Já passei. Aí. Decreto. Tá? Vamos lá. Se a gente olhar aí, 69 semanas do decreto até a morte do ungido. Tá? Então, 69 semanas vezes 7, nós estamos falando de semanas de anos, tá bom? Não é uma semana de dias, mas uma semana de anos. Tá? São 483 anos. Então, da saída da ordem até a morte do Messias, 483 anos. Agora, basta a gente fazer uma conta rápida e a gente vai ver que de 444 até 33, nós só temos 477 anos. E agora? Eu escolhi a data errada? Não foi 444? Será que foi antes? Como que a gente resolve essa questão? É fácil resolver essa questão, tá? Neemias e a profecia está sendo dada, tá, no calendário judaico. O calendário judaico é um calendário lunar. E no calendário lunar, o ano tem 360 dias. Aí você vai dizer, pastor, como é que você prova isso? Como é que você prova que no calendário lunar, no calendário judaico, o ano é de 360 dias e não de 365? Fácil. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. O que tem ali é o dilúvio. Ano 600 de Noé. Se você olhar no capítulo 7, versículo 11, você vai ver que a chuva começou dia 17 do segundo mês. Tá? Segundo mês judaico, Ziv. Depois do cativeiro mudou para Iar. Mas segundo mês, dia 17 do segundo mês, começou a chuva. Tá? Se você olhar no capítulo 8, versículo 4, Gênesis 8, 4, você vai ver que a chuva parou no dia 17 do sétimo mês. Do mês 2 para o mês do mês 2 para o mês 7, quantos meses? 5 meses. Agora olha o versículo 3, capítulo 8, versículo 3. As chuvas pararam e a água baixou depois de quantos dias? 150. Significa o quê? 5 meses de 30. Tá? Então, o ano judaico, tá, só tem 360 dias. A contagem é 360 dias. Então, se você volta para a minha projeção lá, senão eu vou me perder mais ainda. 5 meses de 30 dias, 150 dias. Se você contar o ano, você vai ver que de 360 dias. Tá? Então, o que acontece? É uma forma diferente de contar. Lá em cima, nós estamos no calendário gregoriano. Tá? E o calendário gregoriano, deixa eu ver se eu passo alguma coisa aqui até para vocês. Tá. No calendário gregoriano, a gente conta 365 dias, 24,97, 365,25. Tá? Lembrando que do menos 1 para 1
Você não tem 2 anos, você tem 1 ano. Então, o 477 se torna 476, porque a gente não conta 2 vezes, de menos para mais. Tá? Então, nós temos 476 anos, de 444 até 33. Tá? Agora, acho que eu já fiz as contas, já está mostrando aí as contas? Está mostrando os dias? Tá. 480 anos, 483 anos de 360, nós temos 173.880 dias. Tá? Calculando 476 anos de 365,25, tá? Nós temos 173 mil também, tá? 859, tem uma pouquinha diferença. Agora, 14 de Nissan, no calendário judaico, foi 1 de abril. Tá? E a ordem para Artaxerxes foi no mês de Adar. E é interessante que o calendário judaico é doido, né? Porque o mês de Nissan, ele pega metade de março e metade de abril. O mês de Adar pega metade de fevereiro e metade de março. Tá? Então, esses 21 dias que faltam, são esses 21 dias de 1º de abril até 10 de março, no nosso calendário, até 1 de abril. Então, traduzindo, tá, em números, 483 anos na profecia, 173.880 dias. Tá? No calendário gregoriano, a mesma coisa. Tá? 173.880 dias. Então, a morte do Messias, ela está exatamente no ponto da profecia. Deixa eu ver se eu preciso mudar mais alguma coisa aqui. Aí, a mesma coisa, tá? Do que foi profetizado. Então, a profecia, gente, ela é perfeita, ela é correta, tá? E eu quis trazer isso, eu ia parar na vinda do Filho do Homem, mas espera aí, por que nós cremos assim? Por causa disso, tá? A Bíblia, ela é precisa, basta estudar. Então, quando sai a ordem, e ele diz lá que o Messias vai morrer, exato. Agora, eu falei, esse período preto aí no meio, que tem uma igrejinha, tá? É o momento que nós estamos vivendo hoje, o momento da igreja. Deus, a partir do momento em que o povo de Israel rejeita o Messias, mata o Messias, Deus para de tratar com a nação de Israel. E Deus começa a tratar agora com um povo chamado igreja, que é o período que nós estamos vivendo. Tá? Vai haver um momento em que a igreja vai ser arrebatada. E aí se começa a última semana. Lembra, volta para Daniel. Daniel disse que 69 semanas até que o Messias seria morto. Um povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade, destruirá o santuário. O que aconteceu em 70 da nossa era aqui, é que o general Tito, romano, ele invade Jerusalém mais uma vez, ele destrói a cidade, destrói o templo está destruído até hoje. E se você olhar lá em Daniel capítulo 9, vai ver que até o fim vai haver guerras, brigas. E o que está acontecendo lá em Israel? Só guerra, só briga, não tem paz. É esse período que nós estamos vivendo, período da igreja. A partir do momento em que Deus retirar a igreja desse mundo,
começa a última semana. A última semana, a mesma coisa, 2.520 dias. Tá? Eu coloquei lá, tá lá aparecendo? Tá. É a mesma coisa. Se você fizer, não, pode deixar no passado. Se você quiser observar a relação daqui para cá, tá? 7 anos dá 6,9 no calendário gregoriano, que dá exatamente os 2.520 dias, que é o período da última semana. Passando a última semana, nós vamos ver Jesus voltando. E nós vamos voltar com Ele para o reino eterno, tá bom? Eu vou voltar, eu vou falar ainda sobre arrebatamento, tá bom? Eu vou dar um panorama geral sobre por que nós cremos desse jeito, tá? Existem duas linhas teológicas. A linha aliancista, que é uma linha que acredita que a igreja e Israel é a mesma coisa, e uma linha chamada dispensacionalista, que acredita que Israel é um povo, é uma nação, e a igreja é uma outra instituição, tá? E porque nós cremos dessa maneira, nós temos essa forma de interpretar, tá? As pessoas que têm uma posição aliancista, eles vão dizer que não vai ter reino, que não existe reino, tá? Que as 70 semanas já foram cumpridas, nós já estamos vivendo no reino hoje, e assim por diante. Então eu vou explicar o que é o dispensacionalismo, como nós cremos no dispensacionalismo. Vamos tratar muito bem sobre o arrebatamento, a grande tribulação e o reino de Deus, tá bom? Então, aos pouquinhos a gente vai acrescentando, e a gente vai ter uma boa visão sobre o estudo dos finais dos tempos. Eu agradeço bastante a sua atenção. Vamos cantar de novo, então se verá? Vamos ficar em pé para a gente cantar. Agora, minha palavra para você: se você não tem Jesus como Salvador, é que o período da grande tribulação, aquele período vermelho ali na nossa linha do tempo, vai ser o pior período que esse mundo já viu. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, esse mundo vai estar entregue nas mãos do próprio diabo. Tá? É ele que vai governar esse mundo, de fato, né? Aquele chifre pequeno que fala blasfêmias, tá? Ele vai assumir o controle do mundo naquele período ali, até que Jesus venha, a pedra venha e o destrua. Mas as pessoas que ficarem aqui naquele período vão passar grandes problemas, grandes dificuldades, grandes perseguições, tá? E só tem um jeito da gente se livrar, é crendo em Jesus hoje. Só tem um jeito de se livrar da grande tribulação, é entregando a vida para Jesus hoje. Se você está aqui e não tem Jesus como Salvador, então coloque a sua vida nas mãos dele, deixa ele te salvar, deixa ele ser o seu Salvador, porque se você fizer isso, além de se livrar daquele período, um dia você retorna com Cristo para esse mundo, para a grande batalha do Armagedon, e você ser usado por Deus para destruir, né, as obras do maligno.